Depressão, causas, consequências e tratamento. Autoria: Isaías Claro. Capítulo 6, parte 3. Perdoe-se e recomece. Sentimento de culpa. No capítulo 2, onde se apresentou uma síntese da doutrina espírita, anotamos que os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Estas diferentes classes existem não por um capricho ou equívoco divino, não. Deus criou-os iguais a todos, concedendo as mesmas possibilidades e destinação futura. Todos nós, sem exceção, nas noites imemoriais do tempo, fomos criados simples e ignorantes, isto é, sem saber. Através das reencarnações incontáveis, temos realizado o progresso que nos caracteriza presentemente. À medida em que avançamos na senda da evolução, ingressando na faixa humana, gradativamente, fomos adquirindo consciência de nós mesmos e conquistando o livre-arbítrio. Pelo livre-arbítrio, o ser conquista a possibilidade de elaborar o seu próprio destino. Semelhante possibilidade está associada a uma outra lei divina, qual seja a de ação e reação, ou causa e efeito. Toda ação desencadeia uma reação, ou a cada efeito corresponde uma causa. Quando a criatura age equivocadamente, ação, causa, colhe ela as consequências, reação, efeito, em forma de sofrimento. Quando se conduz com acerto, ação, causa, experimenta felicidade, reação, efeito. Pelo exposto, pode-se perceber que tanto o erro quanto o acerto, através das consequências danosas ou felicitadoras, têm por finalidade proporcionar-nos experiência, discernimento, crescimento e progresso. Como consta do capítulo 2, já mencionado, os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esta melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação, para os que se equivocaram no passado e possuem débitos a ressarcir. A outros como missão, para os que já se melhoraram e reúnem condições de algo positivo realizar. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente, até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. O erro é excelente método de aprendizado. Admir Ramos recomenda que aprendamos a vencer através dos fracassos, assim se expressando. Qual será o motivo pelo qual, ao considerarmos duas pessoas que passaram pelas mesmas dificuldades e derrotas, a uma chamamos de experiente, enquanto que a outra classificamos como fracassada? A diferença reside no fato de que a primeira fez uso dos fracassos de forma a aprender com cada um deles, ao passo que a segunda deixou-se sucumbir ante as derrotas e passou a fugir das situações que a derrotaram. No primeiro caso, temos alguém que recebeu custosas, mas preciosas lições dos erros cometidos. No segundo caso, um indivíduo que, em vez de lições, só extraiu medo e frustração de seus insucessos. No entanto, dificilmente terá existido algum grande homem cuja vida não tenha sido marcada pelos insucessos. Tais homens subiram sobre os fracassos em lugar de se deixar soterrar por eles. Na verdade, o fracasso é algo perfeitamente comum em nossa existência. A maneira de reagir a ele, no entanto, é que decidirá nossa caminhada. O fracasso deve ser aceito como natural, jamais, porém, a situação de fracassado.
Uma das piores consequências de se aceitar a situação de fracassado é evitar nossas tentativas. Às vezes, as grandes vitórias só vêm após repetidos fracassos. Assim foi que Edison só conseguiu fabricar sua primeira lâmpada elétrica após experimentar cerca de 5.000 diferentes materiais. A qualidade depende muito da quantidade. Quanto maior número de experiências fizermos em determinado setor, tanto maiores oportunidades teremos de conseguir grandes feitos. Qualquer pessoa decidida a vencer tem que enfrentar o fato de que algumas vezes fracassará. No entanto, como escreveu Maxwell Maltz, um passo na direção errada é melhor do que ficar no lugar a vida inteira. O mesmo autor acrescenta: você faz erros, os erros não fazem você. Por isso, você não pode imaginar a si mesmo como sendo um fracassado, mas simplesmente admitir que fracassou uma ou outra vez, o que não quer dizer que continuará fracassando indefinidamente. No mesmo sentido, o magistério de Joana de Ângeles. A vida são as incessantes oportunidades que surgem pela frente, jamais os insucessos que ocorreram no passado. Assim, libertar-se do acontecimento negativo, qual madeira podre que se arremessa nas águas do rio do esquecimento, é atitude de saudável sabedoria. Tal comportamento credencia o homem a ser perdoado pelo seu irmão, que o libera do pagamento dos seus momentos infelizes, não irradiando contra ele pensamentos destrutivos, ideias anestesiantes, que sempre são assimilados pelo fenômeno da sintonia através da consciência de culpa. Quando alguém se liberta do lixo mental acumulado pela ignorância e pela futilidade, começa o seu restabelecimento espiritual e toda uma atividade nova se lhe apresenta favorável, abrindo-lhe espaço para a saúde. Nesse grupo de tentames edificantes está o auto-perdão. Considerando a própria fragilidade, o indivíduo deve conceder-se a oportunidade de reparar os males praticados, reabilitando-se perante si mesmo e perante aqueles a quem haja prejudicado. A perfeita consciência do auto-perdão não se apoia em mecanismos de falsa tolerância para com os próprios erros, que seria negligência moral, conivência e imaturidade. Antes, representa uma clara identificação de crescimento mental e moral, que propicia direcionamento correto dos atos para a saúde pessoal e geral. O arrependimento puro e simples, se não acompanhado da ação reparadora, é tão inócuo e prejudicial quanto a falta dele. Assim, o complexo de culpa é igualmente danoso, porque não soluciona o mal praticado, sendo ademais responsável pelo agravamento dos seus maus resultados. O auto-perdão compreende a posição mental correta a respeito do erro e a satisfação íntima ante a possibilidade de interromper o curso dos males causados, como arrancar-lhe as raízes encravadas em que lhes padece a constrição. Alma irmã, todos nós cometemos equívocos. Se você aceitar humildemente a fragilidade própria, terá mais facilidade para reerguer-se dos escombros e reencetar a marcha ascensional, avançando para a frente. O orgulhoso, atribuindo-se valor exagerado, tem maior dificuldade de administrar o próprio fracasso, perdendo a oportunidade de aprender e melhorar com ele. Deus ama você e vem lhe proporcionando muitas alternativas de recuperação íntima. Cada minuto que passa, cada novo dia, cada nova experiência representam excelentes perspectivas de refazimento e de reconstrução. Deus perdoa, dando-lhe tempo
e concedendo-lhe oportunidades e meios para o resgate, para a libertação. Em sua justiça perfeita, Deus não poderia isentar-nos graciosamente das responsabilidades consequentes de nossas faltas. No entanto, em sua misericórdia e amor, cria mecanismos e ensejos à reparação e reajuste. Em vez de condenar-nos ao fogo do inferno eternamente, como preconizam as religiões ultrapassadas, pela reencarnação e pela expiação e reparação, estabelece ele os meios de alcançarmos a tranquilidade perdida pela conduta equivocada. Afirma o iluminado Espírito Emmanuel que a reencarnação é o perdão de Deus. Procure examinar a própria consciência. Este exame necessita, porém, ser realizado com serenidade e sinceridade. Com a serenidade, você examinará a consciência própria sem os rigores que somente perturbam. Com a sinceridade, você evitará a postura de justificar indevidamente o equívoco eventualmente praticado. Não anestesie a consciência se a sua depressão tiver como causa fundamental o sentimento de culpa. Anestesia, consoante os léxicos, significa perda total ou parcial da sensibilidade. Perda da sensibilidade, porém, não significa a cura do mal. Se a sua consciência está gritando, chamando-lhe a atenção para a conduta infeliz, ouça-a com a serenidade e a sinceridade mencionadas no parágrafo anterior. Não oculte aos próprios olhos a falta cometida. Evite aplaudir o gesto equivocado, explicando-o em demasia e justificando-o indefinidamente. Se elaborar alguma circunstância atenuante em seu favor, melhor. Ela o auxiliará oportunamente. Com circunstância atenuante ou sem ela, todavia, a recomendação é a de seguir adiante. Corrija-se o quanto antes e adote o reto caminho tão logo possa, nele perseverando. Evite insistir no erro. Erro repetido é sofrimento ampliado. Se o equívoco praticado se deu por ignorância, agora você está mais experiente e mais preparada para a vida. Agradeça e aproveite a oportunidade de aprender. Entenda que, com a conduta infeliz proporcionando sofrimento, você está aprendendo como agir melhor a fim de colher felicidade. Se o erro se deu em virtude da fragilidade ainda tão comum em nossas vidas, você sairá mais forte da experiência, mais bem informada de como conduzir-se em outras situações. Muitas vezes o erro é repetido até a fixação definitiva do aprendizado. Pode ocorrer de pessoas não terem errado o suficiente para a imprescindível aquisição expressiva de experiência e discernimento. Mesmo que a conduta infeliz se tenha dado por fraqueza ou acomodação, portanto, aí ainda procure reagir ou agir positivamente, fortalecendo-se de modo a poupar-se de dores maiores no futuro. Fixe o ensinamento evangélico de que quem erra com conhecimento de causa fatalmente colhe resultados mais severos. Mais se pedirá a quem mais for dado. Muito se pedirá a quem muito for dado. Lembre-se sempre, remoer acontecimento infeliz não ajuda. Fixar-se no remorso estéril não aproveita. Prender-se no arrependimento somente não basta para a solução da problemática afligente. Estacionar na culpa indefinidamente nada acrescenta de útil e positivo. A autoflagelação para nada serve. A autopiedade não equaciona problema algum. Você não é uma condenada irremissível
uma criatura indigna de merecer novas oportunidades de refazimento, de libertação. No capítulo 1, comentou-se algo a respeito dos apóstolos Pedro e Judas. Vimos que ambos, em determinadas circunstâncias, cometeram um erro grave. O primeiro, negando que conhecesse Jesus. O segundo, vendendo o amigo. Pedro, reajustando-se emocionalmente, recuperou-se do equívoco e transformou-se em um dos maiores sustentáculos da causa cristã. Judas, mais fragilizado que o companheiro do colégio apostólico, não encontrando em si forças para a necessária recuperação moral, optou por suicidar-se. Inspire-se no excelente exemplo de Pedro e entregue-se ao labor da recuperação íntima. Perdoe-se. Guarde estas recomendações em sua mente. Sem que te acomodes à própria fraqueza, usa também de indulgência para contigo. Não fiques remoendo o acontecimento no qual malograste, nem vitalizes o erro através da sua incessante recordação. Descobrindo-te em gravame, reconsidera a situação, examinando com serenidade o que aconteceu, e regulariza a ocorrência. És discípulo da vida em constante crescimento. Cada degrau conquistado se torna patamar para novo logro. Se te contentas estacionando, perdes oportunidades excelentes de libertação. Se te deprimes e te amarguras porque erraste, igualmente atrasas a marcha. Aceitando os teus limites e perdoando-te os erros, mais facilmente treinarás o perdão em referência aos demais. Quando acertes, avança, eliminando receios. Quando erres, perdoa-te e arrebenta as algemas com a retaguarda, prosseguindo. O homem que ama, a si mesmo se ama, tolerando-se e estimulando-se a novos e constantes cometimentos, cada vez mais amplos e audaciosos no bem. Reerga-se. Você tem condições para isto. Não fique indefinidamente na baixada onde você se tem arrojado. Permanecer em depressão implicará em perda de tempo e de oportunidade, paralisia, apatia, fixação mental, ódio, obsessão, correndo o risco de cair ainda mais no precipício da consciência ultrajada, da loucura, com o consequente comprometimento da autoestima, podendo melancolicamente arrastar-se ao suicídio, direto ou indireto. Agradeça a Deus por tantos valores e bênçãos que você possui. Aproveite todas essas oportunidades, resgatando e crescendo. Ame-se e perdoe-se, procurando compreender-se, tolerar-se, perdoar a quem tenha contribuído de algum modo para a sua queda. Recomece outra vez. Joana de Ângeles ensina: sempre há que se começar a viver de novo. Uma decepção que parece matar as aspirações superiores, um insucesso que se afigura como um desastre total, um ser querido que morreu e deixou uma lacuna impreenchível, uma enfermidade cruel que esfacelou as resistências, um vício que por pouco não conduziu à loucura, um prejuízo financeiro que anulou todas as futuras aparentes possibilidades, uma traição que poderia ter te levado ao suicídio, são apenas motivos para recomeçar de novo e nunca para se desistir de lutar. Não houvesse esses fenômenos negativos na convivência humana, no atual estágio de desenvolvimento das criaturas, e os estímulos para o progresso e a libertação seriam menores. Colhido nas malhas de qualquer imprevisto ou já esperado problema aterrador, tem calma e medita, em vez de te deixares arrastar pela convulsão que se irá estabelecer.
Refugia-te na oração, a fim de ganhares força e inspiração divina. Como tudo passa, isto também passará, e quando tal acontecer, faze o teu recomeço. A princípio com cautela, parcimonioso, até que te reentregues novamente na ação planificadora. Teu recomeço é síndrome de próxima felicidade. Faça mais em favor de sua própria felicidade. Recompense a atitude infeliz com a realização de muitas atitudes felizes, certa de que o amor cobre a multidão dos pecados. Auxilie a quantos puder, como puder. Ore, pedindo forças para reerguer-se e recomeçar. Humildemente reconheça que você é uma criatura falível, ainda inexperiente e insegura, necessitada de lutas para a fixação do aprendizado. Elabore um programa de recuperação íntima e deixe a sua materialização. Deixe nova oportunidade, na hipótese de encontrar-se dominada pelo sentimento de culpa. Permita-se essa oportunidade, ainda que os outros, por enquanto, não consigam entendê-la ou ajudá-la. Supere a culpa e insista na conduta correta. Levante-se. E levante-se quantas vezes forem necessárias. Eu disse quantas vezes forem necessárias. Memorize este maravilhoso pensamento atribuído a Confúcio. A honra não consiste em não cair nunca, mas em levantar-se todas as vezes que cair. Seja otimista e avance para a frente e para o alto. Fixe este pensamento de Marden. O pessimista senta-se e lastima. O otimista levanta e age. E também este outro. Se choras por ter perdido o sol, as lágrimas não te permitirão ver as estrelas. Evite esforços para diminuir a quantidade e a profundidade das quedas futuras, até que você, não errando mais gravemente, não venha ultrajar a consciência e turbar sua alegria. Esqueça o insucesso. No corpo, todos erramos. A recordação do erro não aproveita. Por que fixar-se no passado negativo, se nesse mesmo passado você sorriu, realizou e amou? Fixe o seu lado melhor. Tenha em mente o brocado popular. Águas passadas não movem moinhos. Não espere a próxima reencarnação para renascer do erro. Não. Você pode renascer agora e, se dispuser a isto, desde já começará a fruir alguma alegria. Alma querida, diga então, autoajudando-se: Deus me ama intensamente. A vida me ama intensamente. Eu também me amo intensamente. E dominada por este grande amor, levantar-me-ei de onde me encontro e buscarei a escalada ascensional, a fim de progredir na direção em que devo. Eu me perdoo e me concedo nova oportunidade. Com humildade, suportarei as consequências das minhas faltas pretéritas, mas não me permitirei deixar dominar pelo remorso estéril, que somente perturba e não auxilia. Trabalharei minha alma de modo a fortalecê-la para o futuro, evitando a repetição dos erros e dos acidentes. Estou destinada à perfeição, ao progresso, à alegria, à paz, e sinto que estas bênçãos me invadem e me planificam à medida em que me oriento pela reta conduta.